Muito obrigado, Senhor, por nesta noite o Senhor nos der essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui nessa noite, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, tenha nos abençoado, tem dado a nós chance nessa noite para glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs. Que o Espírito Santo, meu Deus querido, possa, meu Pai, tomar o coração de cada um. E nesta noite, ó Deus, ser ricamente abençoados pelo Senhor. Meu Deus, ajuda-nos mais uma vez, ó Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá força, nos dá, Senhor, ânimo, ó Deus, na Tua presença, para falar, para caminhar nesta mensagem bendita, que é o caminho do Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez. Perdoe nossos pecados, nossas falhas cometidas na Tua presença, mas que nós possamos sair daqui renovados, curados, libertados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor é bondoso, meu Pai, para com cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, mais uma vez, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Amém? Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus esteja no coração de cada um nessa noite. Amém. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o alarido. O alarido. Amém? Glória a Deus. Não podendo esquecer que amanhã nós teremos a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Graças a Deus. Mais uma ceia, mês 7, 2024. Mais uma ceia que Deus nos dá, nos permite participar de sua mesa, para lembrarmos do que Ele fez por cada um de nós naquele dia, naquele grande dia, diz o profeta, aquele dia no Calvário. Deve representar muito para nós, amém, irmãos? Para o cristão salvo, para o cristão eleito, que tem obtido essa experiência de saber que morreu por cada um de nós, que Ele sofreu pelos nossos pecados, sofreu pelas nossas culpas, da qual nos trouxe a sua salvação por meio da redenção através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aqui que morreram, né? Deram suas vidas, morreram em Cristo, morreram na fé, dormiram na fé. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Existem alguns que não têm esperança, de forma alguma. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. O mesmo Senhor descerá do céu. Já desceu com alarido. Essa escritura
foi escrita por Paulo no ano 53. Está dizendo que no fim desceria, mas para nós já é passado, já aconteceu, porque o alarido é a mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor por esta escritura, por esta palavra. Ó Deus, ajuda-nos mais uma vez. Pedimos em torno do teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem prometido na tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do teu nome, o Senhor estaria presente. Então, cremos que o Senhor está aqui, meu Pai. Cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar, nos proteger, nos curar, nos livrar de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a leitura da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, louvar o Senhor com um hino, o 84. Todos cantando, quem souber ajuda. Esse é um hino muito conhecido, esta igreja primitiva. Amém? Ela não cai, ela não cai. Ela pode ratear, escorregar aqui, escorregar ali, mas não cai. Porque o Senhor Cristo está conosco. Amém, irmãos? Está segurando a mão de cada um. É a graça de Deus que tem feito isso. São as misericórdias do Senhor. Amém? Com palmas. 84, a igreja primitiva. Dó. Esta igreja. Ela não cai, não cai, não cai. Dó. Com palmas. Esta igreja é a primitiva e sempre foi a igreja do Senhor. Cantem. Por isso ela é uma igreja viva e revestida do consolado. Ela não cai. Ela não cai, não cai, não cai. Porque Jesus do meio dela não sai. Vai de palmas. Ela não cai, não cai, não cai. Porque Jesus do meio dela não sai. Esta igreja é a primitiva que sempre foi a igreja de poder, trazendo sempre uma mensagem viva para converter tudo que nele crê. Ela não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Esta igreja marcha triunfante, porque existe um povo lutador, vivendo sempre em despeitamento e combatendo contra o tentador. Ela não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Esta igreja quando se reúne para buscar Deus em oração, o fogo desce abrasadoramente, trazendo gozo e purificação. Não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Irmãos amados, vamos batalhar. Não desanime com as lutas, não, pois brevemente Cristo voltará, nos levará para a felicidade. Não cai, ela não cai,
cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai, não cai, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai, uma vez, ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então entrar na palavra, né? É um momento bom, louvor é bom, cantar é bom, mas o louvor, para quem não sabe, o louvor só eleva o espírito. Um elevo para o espírito. O louvor, ele traz um elevo para o espírito. Mas o louvor não alimenta a alma. O que alimenta a alma é a palavra. É a palavra que alimenta a alma. O louvor apenas eleva o espírito, dá ânimo, coragem. Cantar dá coragem. Mas somente a palavra é que alimenta a alma. A alma só satisfaz com a palavra. A alma só satisfaz através da palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. No entanto, Deus colocou na nossa alma uma sede. Uma sede. E esta sede é para ter sede dele. Os irmãos estão entendendo? O objetivo de Deus colocar uma alma no homem foi para que esse homem, com esta alma, pudesse ter sede de Deus. Você pega a mensagem do irmão Branham chamada sede. Sede. Você vai ler ela, lê no espírito da mensagem, você vai ver que o irmão Branham fala assim, ó, Deus colocou uma alma no homem para ter sede dele. Então, quem não tem sede de Deus, evidentemente, aquela alma está saciando com outra coisa para saciar aquela alma. Porque a alma tem sede. Deus colocou uma alma no homem para ter sede dele. Porém, se o homem não sacia essa alma através da palavra, que é o pão de Deus para nós, que é o pão, o alimento, se essa alma não sacia com a palavra, provavelmente vai saciar com outras coisas para dar vazão o que tem dentro. O profeta chegou a dizer uma mensagem, o seguinte, ele falou o seguinte, sobre espírito. Às vezes o profeta diz, às vezes tem pessoas que apanham espíritos uma das outras, em vez de apanhar o próprio Espírito Santo. Ele diz o seguinte, deixa eu ir na casa de uma pessoa, de um irmão, de um crente, de um cristão, e eu vou ver o que ele faz na sua casa. Que tipo de livro ele lê, que tipo de coisa ele ouve, que tipo de música, que tipo de coisa que ele vê, que ele faz. Ele diz, eu vou ver pelo seu comportamento. O que ele faz, o que ele vê, o que ele ouve. Então, através do que ele permite ver, permite ouvir, permite falar, através das coisas que ele faz, que ela fala, que ele vê, que ela veste, que ele veste, aonde vai, com quem vai, as amizades. O profeta diz, eu vendo isso, saberei que tipo de espírito está na pessoa. Eu vendo isso, saberei que tipo de espírito está naquela pessoa. Então, observe que a alma foi colocada no homem para ter sede de Deus. A sede de Deus. E o profeta diz para nada mais, a não ser sede de Deus. Então, quando alguém sacia sua alma com outras coisas, com desejos mundanos,
ele, em vez de colocar a sua sede na palavra, ele sacia essas coisas com outra coisa. Ele põe essa sede em outras coisas. E, no entanto, por ele não ser canalizado, por ele não ter sido canalizado corretamente para desejar ou ter sede das coisas de Deus, aquele vazio terá que ser preenchido com alguma coisa. Com algum tipo de desejo, com algum tipo de pecado, para dar vazão ao que tem na alma. Aí aquele gozo, aquele frescor, aquela satisfação que ele deveria ter com Deus, vai tirar na bituca de cigarro, vai tirar num copo de cerveja, vai tirar em alguma coisa, em alguma mentira, alguma coisa assim. Atos mundanos pecaminosos. A alma está querendo uma coisa, mas como ele não é canalizado corretamente, não é direcionado corretamente, não é ensinado corretamente, ele vai saciar essa sede com outras coisas. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Vê? Então a alma, ela foi colocada no homem para poder ter sede de Deus. Então, quando o homem não canaliza essa sede corretamente nas coisas de Deus, ele vai ter prazer em outras coisas. Para quê, pastor? Para poder dar vazão, para poder saciar aquela sede e aquela fome que está dentro dele, dentro dela. Os irmãos entenderam, irmãos? Porém, nós encontramos que quando o homem encontra a palavra de Deus, quando o homem encontra a palavra de Deus, quando ele encontra a verdadeira fonte, nunca mais terá sede. Amém, irmãos? Das coisas do mundo. Vocês estão entendendo? Ele disse para a mulher ali samaritana: você vem aqui buscar água hoje, mas você vem buscar amanhã também. Amanhã vai acabar a água e você vai buscar de novo no dia seguinte. Mas a esta água que eu vou dar, esta água que eu tenho para dar, essa nunca secará. Amém, irmãos? Nunca acabará. Essa vai jorrar para a vida eterna. Esse poço pode secar, mas a fonte minha nunca seca. Amém, irmão? Esse poço seca. Ó, tem muito tempo que esse poço está aqui. De Jacó, muitos beberam desse poço. Olha, tem tempo, viu? Mas um dia ele seca. Mas a minha fonte, a fonte que jorra de mim, que sai de mim, que vai fluir em teu ventre, nunca vai secar. Nunca mais irá secar, porque Jesus é uma fonte transbordante. É uma fonte infinita. Amém, irmãos? Nele você pode colocar toda a sua sede. Amém, irmãos? Ou nada melhor do que beber um pouco desta água da vida. Amém? Então observe bem. Muito bem. O alarido. O que é um alarido? Muito se fala sobre alarido, alarido, alarido. E é uma escritura muito conhecida da noiva, porque parte dessa escritura tem se cumprido em nossos dias na questão de ter crido nessa mensagem. O alarido é uma voz. O alarido é um clamor. O alarido é um grito. Por fim, o alarido é uma mensagem. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Amém. Você crê que a mensagem é o alarido de Deus? Amém. Vejam bem. O alarido serve para quê, pastor? O alarido serve para despertar. O alarido serve para despertar. E esta mensagem tem despertado filhos e filhas de Deus que estavam dormindo em sistemas mortos. Quem está entendendo? Por que, pastor? Porque toda vez que Deus envia uma mensagem, logo depois que o mensageiro parte, o povo que fica para trás se denominam, se organizam. Então eles morrem ali mesmo. Então Deus tem que enviar outra mensagem com outro mensageiro
para trazer de novo um avivamento, porque o que está passado, o que está atrás, estão mortos. Não consegue trazer vida nenhuma. Morte. Então foi assim sucessivamente em cada era. Em cada era, Deus enviou uma mensagem quando a era passada denominou-se. Quando a era passada entrou em organização. Então Deus tem que enviar uma mensagem, uma nova mensagem, um novo clamor para que as pessoas possam de novo voltar-se a Deus, porque o sistema organizacional os põe presos. A denominação prende eles. E eles ficam presos através de dogmas e credos e não sabem por onde atirar, não sabem qual é o caminho, porque todos estão denominados, todos estão com as suas próprias visões, com as suas próprias leituras, com as suas próprias linhas. Então, tudo está enrolado, embolado. E é necessário que Deus entre em cena de novo para poder trazer o povo de volta à palavra original. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é alarido? Alarido é um grito. Alarido é uma mensagem. Então, observe que o alarido, sendo um despertador, ele vem despertar somente aqueles que estão dormindo entre os mortos. Quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Ele vem despertar somente aqueles que estão dormindo entre os mortos. Por quê, pastor? Porque somente o predestinado eleito de Deus é que poderá viver através daquela mensagem. Vocês estão me entendendo? Porque a mensagem é enviada para a era inteira, mas só o eleito é que vai captar a voz. Vocês estão entendendo? Só o eleito é que vai captar a voz. Então observe bem que antes que nós recebêssemos o mensageiro para a última era, William Marion Branham, antes que nós recebêssemos, antes que Deus colocasse ele em cena, houve uma coisa que aconteceu na Terra. Foi o retorno dos dons pentecostais à igreja, chamado de a Era Pentecostal. Então, entre a sexta era e a sétima era, houve uma pequena movimentação chamada os pentecostais. Então, antes do mensageiro surgir, houve então um movimento pentecostal. E isso começou na Rua Azusa, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles começaram a ter reuniões de oração. E quando chegou o momento, o Espírito Santo, por meio dos dons, estava sendo derramado entre eles. E então eles descobriram que a restauração estava de volta à igreja outra vez. Amém, irmãos? Amém. E aquela restauração era algo do Espírito Santo. Era um movimento do Espírito Santo. Então, quando a era de Wesley, a era wesleyana, Knox, Calvino, esses homens ficaram todos denominados, Deus avança mais um pouco e derrama seu Espírito Santo sobre um grupo de pessoas, das quais agora está entre eles a operação do Espírito Santo, que é os dons de volta à igreja. E eles receberam uma liberdade quanto a isso. Mas não tardou muito que esses pentecostais de novo se denominaram, de novo se organizaram, porque colocaram evidências de como receber o Espírito Santo. Começaram a colocar doutrina, doutrinando o mover do Espírito Santo. Uns começaram a dizer, não recebe o Espírito Santo quando fala línguas, não recebe o Espírito Santo quando tem um calafrio na espinha, recebe o Espírito Santo quando você grita, quando você pula. Então, cada um começaram a colocar doutrinas e evidências sobre o batismo do Espírito Santo. Então, estavam de volta, todos enrolados de novo em sistemas e dogmas e credos. Foi necessário, dentro desse sistema, Deus enviar outra vez uma mensagem. Amém, irmãos? Amém. Para nos tirar de quê, pastor? Para nos tirar do enredo pentecostal. Amém, irmãos? Amém. Para nos tirar do enredo pentecostal. De várias. No tempo do profeta tinha 900. Imagine hoje, irmãos. No tempo do profeta tinha 900 linhas, 900 segmentos, 900 rotas de entendimento. No tempo do profeta. Hoje tem mais de 99 mil no mundo.
na linha pentecostal, na linha denominacional. Então, observe bem que Deus mandou um mensageiro para trazer nós de volta a palavra revelada, de onde a palavra havia se denominado. Agora, eu quero que os irmãos prestem atenção que os pentecostais que receberam o Espírito Santo, a era pentecostal, eles tinham, presta bem atenção, eles tinham os dons, eles tinham o mover do Espírito Santo no meio deles, eles tinham tudo, menos a palavra. Quem está entendendo, irmãos? Eles tinham tudo, menos a palavra. Aí, aquele mover do Espírito Santo começou a se apagar. Estou falando da era pentecostal, nem estou entrando na mensagem ainda. O mover do Espírito Santo começou a apagar, porque foi deixando de lado o mover do Espírito Santo, começaram então a criar escolas, começaram então a fazer seminários, teologia, e isso foi afastando cada vez mais o Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Já estava corrupto o entendimento na era pentecostal. Aí veio então o movimento dos estudantes, fazer teologia e tudo mais. Quando isso aconteceu, colocaram Jesus para fora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Quando isso aconteceu, colocaram Jesus para fora. Então, quando isso aconteceu, a era de Laodiceia, com doutores, com divindades, com doutor disso, doutor aquilo outro, e os dons na igreja, e cura descendo, e poder descendo, e cura sendo feita, eles começaram a bater no peito e dizer, não, nós não precisamos de nada. Não, nós somos ricos e nós não precisamos de nada. E assim por diante, eles colocaram Jesus para fora. Eles colocaram Cristo para fora. Quando eles pensavam que tinham tudo, quando a sociedade religiosa pensou que tinha tudo, com seus graus de educação, com seus graus disso e tudo mais, eles colocaram Jesus, a simplicidade da palavra para fora. Ele se encontrou lá fora, batendo, tentando entrar na igreja pentecostal. E a igreja pentecostal diz, nós já temos os dons, não precisamos de palavra. Nós temos nosso seminário, não precisamos de palavra. Nós temos nossos grandes homens, não precisamos de palavra. E ele tentando bater. Jesus Cristo diz, tudo bem, vocês não me põem para dentro, mas eu vou continuar batendo. E aquele que abrir a porta, eu vou entrar. Amém, irmão? Eu vou entrar. E eu entrando com... Olha só, ele diz, ele, singular, não disse eles. Disse ele, singular, entrarei com ele e cearei com ele, amém, irmão? Amém. E então ele ceará. Então esta ceia que ele está dizendo não é essa que nós tomamos todo mês, não. A ceia que ele está dizendo é a palavra, amém, irmão? É o comer da palavra. Então Deus abriu o seu entendimento. Esse bater aí, não é bater. Tem muitos pentecostais que usam essa escritura para ver falar do coração. E não é o coração, diz o profeta. Eis que estou à porta e bato. Aí os pentecostais usam essa escritura, é o coração, não é, é o entendimento. Quando abre, você recebe ele, amém, irmão? É o entendimento, porque quando o entendimento abre, ele entra, amém, irmão? Se o entendimento está fechado, ele não entra, mas se o seu entendimento foi aberto, Deus entrou, amém, irmão? Deus entrou, aleluia! O entendimento é aberto para ele entrar. Ele é a revelação, amém, irmãos? As pentecostais põem o coração nisso, põem essa escritura, usa para o coração. E não é. É abrir a mente, é o entendimento aberto para ele entrar. Amém, irmãos? Se o entendimento foi aberto, ele está entrando. Amém? Então, observe bem que aí nós tínhamos uma promessa. Nós tínhamos a promessa de 1 Tessalonicenses 4,16, de que o Senhor desceria aqui na terra com um alarido. Agora, presta bem atenção, irmãos. Eu quero que vocês prestem bem atenção. O Senhor Jesus, nós sabemos que ele está em outra dimensão, no corpo glorificado. Correto? Ele está em outra dimensão no corpo glorificado.
Então observe que ele, nessa última era, apareceu aqui para nós de várias formas. Vocês estão entendendo? De várias formas. Ele apareceu a nós nesta última era primeiro. Presta atenção. Desde quando a coluna de fogo derrubou Saulo no caminho de Damasco, o convertendo para Paulo, desde lá nunca mais a coluna de fogo voltou à igreja. Diz o profeta. Estão entendendo, irmãos? O profeta diz que quando aquela coluna de fogo que guiava o povo de Israel, que guiou o povo de Israel do Egito, do deserto, até lá, na terra de Canaã, diz o profeta que aquela coluna de fogo que derrubou Saulo ali, que estava naquele cavalo, ao caminho de Damasco, o profeta diz que de lá para cá a coluna de fogo nunca retornou, só nessa última era. Amém? Amém? Só nesta última era. Aí o profeta diz, a coluna de fogo retornou outra vez à sua igreja. Vocês estão entendendo? Amém. Olha como é que Deus faz tudo certinho. Deus abre as eras da igreja, uma dispensação se abre. A dispensação judia termina, então a dispensação judaica fecha, abre-se então a porta para os gentios. Deus abre as eras com um profeta. Amém, irmãos? Amém. Quem é o profeta? Paulo. Paulo é um profeta. Se alguém disser que Paulo não é profeta, então muita coisa que ele profetizou não é verdade. É profeta. Então Deus abriu as eras da igreja através de um profeta. E termina as eras da igreja fechando com um profeta. Amém. Amém, irmãos? Amém. O resto foi tudo mensageiros, foi tudo reformadores. Todos os outros mensageiros foram reformadores. Está aqui no gráfico. Aqui, ó. Abre com um profeta e termina com um profeta. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então abre-se com a coluna de fogo e termina com a coluna de fogo. Amém, irmão? Amém. Você crê nisso, irmão? Amém. Veja bem. E ela está aqui nessa noite. Amém. Guiando filhos e filhas de Deus de volta à palavra original. Amém. Então observe bem. Então nesta última era, a primeira vez que a coluna de fogo de volta à igreja aparece, aonde? Aonde foi que apareceu? Gente, apareceu quando o profeta nasceu. Ali era Jesus Cristo em uma forma. O profeta diz, a coluna de fogo não é Deus, é apenas a unção. É apenas uma forma. Deus não pode ser visto. A não ser através de Jesus Cristo. Amém, irmão? Então lá estava a coluna de fogo, pairando sobre a cabeça de uma criança recém-nascida. Quem entende isso? Ninguém. A mãe não entendeu, a parteira não entendeu, ninguém entendeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Ninguém entendeu isso. Ninguém entende. Era a coluna de fogo, uma forma pela qual Deus aparece. Depois, quando o menino se encontra de novo, lá na frente, com 7 anos de idade, Deus, em vez de aparecer como coluna de fogo, aparece como torvelinho. O que é um torvelinho? É como se fosse um redemoinho. Um redemoinho. Deus falou com Jó através do redemoinho. Amém, irmãos? Deus falou com Jó. Quando Deus apareceu a Jó, Deus estava dentro do redemoinho falando, de uma voz saía dentro. Aí Jó falou, ó, Deus fala através do redemoinho. Amém, irmãos? Amém. Então aquele redemoinho ficou na copa da árvore. E o irmão Branham tinha ido buscar água para seu pai, para rodar o alambique. 7 anos de idade. Aí, quando o profeta foi descansar, colocou os baldes ali, foi sentar debaixo do pé de álamo, então começou a rodopiar. Na copa da árvore. E ele ficou observando aquilo, rodar, e olhar para um canto, olhar para o outro, e viu. E, de repente, uma voz sai de dentro do turbelinho. Deus se manifesta através de uma forma. Amém, irmãos? Amém. Uma forma. E aí a voz vai e sai. Nunca bebas, nunca fumes e nunca corrompa teu corpo com nada. Porque quando tiver mais velho, terei uma obra para fazer através de ti. Amém, irmão? Amém. Como entende isso? Não se entende na cabana quando nasce, não se entende com 7 anos. Como entender isso? Nada. Não se entende nada. Mas aquilo ficou na cabeça da sua mãe desde quando a coluna de fogo apareceu na cabana. Porque William Branham, com 3 anos de idade, perto do rio de São Luís,
viu então uma visão com 3 anos de idade. 3 anos de idade, vendo uma ponte sendo construída e 16 homens sendo mortos lá. Ele contou para a mamãe dele: mamãe, eu vi uma ponte sendo construída ali naquele meio ali, ó, e 16 homens morreu. 3 anos e meio de idade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. A mãe dele ficou preocupada assim. Então observe bem que ele já tinha alguma coisa. Agora, o profeta irmão Branham, você sabe que ele teve uma adolescência difícil. Não sei se eu vou entrar no assunto, né, Daniel? Você sabe que o irmão Branham teve uma adolescência difícil, irmãos. Difícil. Por quê, pastor? Porque a vida de um adolescente tendo visões sobrenaturais e impedido de fazer qualquer coisa do mundo jovem, é difícil, irmão. Vocês estão entendendo, irmão? É difícil. Além do mais, a vida dele, como financeiro e tudo mais, era um povo simples e pobre demais. O profeta foi um ano inteiro com um casaco na escola. Só com um casaco, o mesmo casaco, um ano inteiro. Ia com sapato furado. Vocês estão entendendo? Vejam bem. Então observe que ele, quando começou a ser mais novo, mais jovem, o profeta chega a dizer que Deus estava querendo falar com ele, mas ele não dava ouvido. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Que Deus queria falar com ele, mas ele não dava ouvido. E ele começou naquela adolescência ali e tal, chegou aos 14 anos, a escola, é mocinha, aquele negócio todo e tal. E ele começou a ter umas amizades, aquilo e tal. E um amigo dele, que ele fala de infância, que saía com ele, e então esse amigo arrumava umas garotinhas para sair. E, no entanto, quando o profeta, irmão Branham, saiu com uma moça, a primeira vez, ele ficou abismado, porque viu aquela moça fumando um cigarro. Aquilo para ele foi uma coisa terrível, de outro mundo. Que foi uma coisa terrível. E a moça queria sair. E ela fumando um cigarrão, os dois sentados. Ela falou assim para ele: dá um trago. Se não faço isso. Não, de jeito nenhum. Não, fuma. Você, não é possível que você é um daqueles marica. Aí ele, ouvindo aquilo, o temperamento do irmão Branham era meio agitado, ele pegou e disse: me dá isso aqui. E pegou aquilo lá, e quando ia colocar na boca, a voz dizia: nunca fumes. Uma voz vinha, amém, irmãos? Amém. E ele jogou o cigarro e saiu correndo. E a moça foi e pegou o cigarro e disse: o que tem com ele? É um marica mesmo. Ela não sabia o que aconteceu. Outra vez foi com outras pessoas, outra moça, quando estava bebendo uísque. A moça foi dar para ele: olha, aqui o uísque, toma um gole. Ele disse: não bebo, não faço isso. Ah, você é um marica também? Aí o profeta, nervoso, pegou aquela garrafa e quando ia colocar na boca, a voz ia: não bebas. E ele jogou aquele para lá e saiu correndo, chorando. Era Deus preservando seu dom, amém, irmão? Era Deus preservando seu dom. Aí o profeta diz o seguinte, uma mensagem: você acha que Deus estava me preservando aquele dia? Ele estava preservando o dom. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Era o dom. Então o profeta não podia se associar com os jovens, não podia se associar com os outros garotos, porque ele era estranho, muito estranho, chorava. Mas o profeta disse que ele estava resistente, recalcitrando contra o grilhão, assim como Paulo, querendo lutar com quem não pode vencer. E ele negando o seu chamado, e Deus querendo falar com ele, mas ele resistia. Até que quando ele estava prestes a fazer 16 anos, ele com seu amigo, um amigo dele desde a infância, indo caçar, voltando da caça, estava manuseando ali o rifle e dispara e vai bem na coxa. E sai rasgando tudo da coxa para baixo, da perna. E ele cai no chão, o rapaz corre, e ele começa a pedir socorro, e depois o rapaz volta e leva para o hospital, aquela coisa toda. E lá dentro do hospital, o irmão Branham tem aquela
aquela epifaneia, aquela visão onde ele é transportado lá para o inferno. E quando ele é transportado lá para o inferno, o que ele vê? Ele vê, porque o irmão Branham estava morrendo. Quem está entendendo, irmãos? O irmão Branham estava morrendo. E quando a pessoa está morrendo, a sua teofonia está indo para o inferno. E ele teve a sua visão lá no inferno. E o que ele viu lá no inferno? Ele viu lá no inferno, ele diz assim, é como se estivesse nem dormindo e nem acordado, é como se tivesse uma tribulação, é como se tivesse um pesadelo, você nem acorda e nem está dormindo, nem está acordado e dormindo, é num pesadelo eterno. Lá você via, ele disse, lá você poderia ver aquele breu mais escuro, mais espesso do que qualquer coisa de escuridão. E ele via aquelas mulheres vindo, grunhando, como se estivesse gemendo e gritando. E então, quando ela passava perto dele, ele via aquelas mulheres com sobrancelha pintada, batom na boca, aquela coisa, brinco, aquelas coisas todas, todas aquelas maquiagens todas ali, cabelo pintado, aquela coisa toda, pinturas nas unhas, aquela coisa mundana, e elas gemendo e gritando ali, aquela coisa terrível, e ele tentando despertar e querendo despertar e não despertava. Aí ele disse, ele sentiu medo naquele lugar, muito medo, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele disse, ele disse, eu podia gritar para o meu pai, mas ele não me responderia. Eu poderia gritar para a minha mãe ali, ninguém responderia. Eu poderia gritar para qualquer pessoa, ninguém pode responder naquele lugar. Então ele disse assim, Senhor, eu fui rebelde, Senhor, eu fui isso, aquilo, outro, mas se o Senhor me tirar desta situação, se o Senhor me tirar daqui, Senhor, eu vou pregar esta palavra nos 4 cantos da terra, amém, irmão? Então Deus o trouxe de volta, amém, irmão? Aí Deus, agora eu tenho você, agora eu te tenho agora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então o profeta começou a pregar a mensagem na qual ele nem sabia, portanto, o que deveria ser. Ele nem sabia o que estava para frente, porque Deus foi revelando para ele aos poucos. Não foi tudo de uma vez, não. Ele começou a pregar a palavra fundamental. Então ele se associou com quem? Ele se associou com o seu doutor, com o senhor Bester, se não me engano, com o senhor Bester, um pregador batista. Então o que o profeta disse? Bom, ele se alinhou ao doutor Bester e foi para a igreja batista. E quando viu o doutor Bester batizando as pessoas em nome do Pai e do Santo, ele disse, não, doutor Bester, eu não creio assim. Eu creio que tem que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Aí o doutor Bester, tudo bem, você me batiza? Batiza. Aí o doutor Bester foi e batizou ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continuou na igreja batista ali, pregando, ajudando, e aquela coisa toda. No dia que o doutor Bester foi ordenar uma mulher para ser pregador, ele disse, aqui basta, não vou mais, vou pregar para lá sozinho. Amém, irmão? Ele saiu. Aí Deus foi mostrando ele a palavra, foi mostrando aos poucos, assim por diante, tendo visões e tudo mais, e curas, aquela coisa toda. Deus trabalhando com ele. Quando ele já tinha um grupo de pessoas com ele, já tinha um grupo de irmãos com ele, quando ele tinha já tinha um grupo de pessoas que ele estava batizando em nome do Senhor Cristo e tudo mais, construído uma pequena igreja. Foi quando ele fez uma campanha evangelística, e nesta campanha não sei quantas pessoas tinha para ser batizado no nome do Senhor Cristo. Ele esperou que um determinado número de pessoas se juntasse para que todos pudessem ser batizados. Isso foi em 1933. Quando ele já juntou aquelas 500 pessoas para serem batizadas, marcaram um dia para batizar, num dia de junho, no domingo, e eles foram todos para o Rio Ohio ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles foram cantando um hino, e quando estava lá para batizando as pessoas e batizando a 17ª pessoa, veio uma luz do céu, uma epifaneia, uma luz, e daquela luz veio a voz dizendo, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém, irmão? Foi aí que ele se deu conta de que tinha uma mensagem. Amém, irmão? Amém. Foi aí que ele se deu conta que ele tinha uma mensagem para entregar. Amém. E Deus então começou a trabalhar com ele. Amém, irmãos? Amém. Mas isso ainda não era o alarido. Estão entendendo, irmãos? Amém. Presta bem atenção. Por quê, pastor?
Porque quando o profeta... Aí você fala, peraí, mas se ele está falando em 33 que tua mensagem precursora é a minha segunda vinda, não é mensagem mais dali para lá? Não, não é ainda. Porque em 1940, isso foi 33, em 1947, Deus aparece de novo, em outra forma. Olha só, olha só, coluna de fogo, nascimento. Torvelinho, falando para ele nunca corromper seu corpo. Depois, em 33, uma luz, uma epifaneia, uma luz radiante. Não é coluna de fogo, não. É luz epifaneia, ele apareceu numa luz radiante. Depois, pronto. A quarta vez é em 1947, quando o irmão Branham tinha secretamente, exclusivamente, só para ele, uma caverna de oração. Uma caverna. Era num lugar chamado Brinsville, local de fazendas, local de montanhas. E ali o profeta descobriu uma caverna. E era ali que ele orava. Era ali que ele buscava a Deus. É ali que ele tinha os momentos com Deus. Quando ele tinha suas dificuldades, seus problemas, era ali que ele se encontrava para buscar uma resposta divina. Amém, irmãos? Amém. O profeta disse, você tem que ter um lugarzinho seu em casa para orar. Você tem que ter aquele lugarzinho sagrado sempre de orar na sua casa. Aquele lugarzinho que você sempre ora. Quem está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Amém. Se você não tem, procure achar. Melhor você achar. Aí o profeta disse que ele estava lá naquele dia, orando. Por quê? O profeta começou a ser rejeitado nas igrejas. Ele começou a ser excomungado. Ele começou a ser rejeitado por causa do batismo em nome de Jesus Cristo. O profeta estava apenas pregando e orando pelas imposição de mão, mas milagres não acontecia ainda, como ia acontecer a partir de agora. Quem está entendendo, irmãos? Amém. E ele começou a ser excomungado dos lugares por causa do batismo dele, por causa da pregação dele, porque ele não podia, ele permitia mulher e assim por diante. Ele era muito excomungado das igrejas. Aí ele chegou para a irmã Meda e disse assim, Meda, olha, ele pegou a mochila, colocou uma roupa, colocou uma coisa e deixou $19, se eu não me engano, $19 na mesa. Disse, Meda, olha, tô saindo. Eu não volto para casa, não volto para o ministério até que Deus me mostre o que é que eu estou fazendo, o que é que eu devo fazer, o que está acontecendo comigo. Deixou $19 ali, ó. Você se vira com isso aqui. E pegou a mochila com a roupinha, ó, e foi embora. E foi lá para a caverna do Greensville. E ficou lá orando. Passou um dia orando, passou 2, passou 3, passou alguns dias orando. E de repente, lá pela 1h da madrugada, ele viu uma luz começando a radiar lá na boca do túnel, na boca da entrada da caverna. Amém, irmãos? Amém. Mas essa luz foi expandindo. E dessa luz, ele começou a ver 2 pés. E olhou desses 2 pés para cima, viu um homem vestido com roupas palestinas. Amém, irmão? Você está entendendo, irmão? Você pode glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque isso é a verdade. De repente ele sentiu um temor, um medo, mas de repente ele ficou também ao mesmo tempo uma mistura de sentimentos. E aquele homem foi descendo. Ele viu aquele homem com roupas brancas, mas vestido como os palestinos, os judeus se vestem. E aí ele sentou numa pedra. Aí o anjo diz o seguinte, o anjo, olha só, era o próprio Senhor, mas no anjo do Senhor. Amém, irmãos? Ele diz, eu sou enviado da parte do Deus Todo-Poderoso. E vim aqui te falar e te mostrar por que você é assim. Aleluia, amém, irmão? Oh, meu Deus, se Deus descesse aqui e você, ó, você está doente por causa disso, por causa daquele outro, a sua vida é assim por causa assim, eu desci aqui para te mostrar por que você é assim. Aleluia, glória a Deus! Isso seria bom! Aí o profeta irmão Branham vai e ele fala, senta com o irmão Branham e abre e mostra as escrituras. Ele mesmo fala nas escrituras, sem Bíblia nenhuma. Ele falando as escrituras. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão compreendendo isso? Amém. Vê? Ele foi explicando, irmão Branham, ó, você veio no mundo com um dom.
Você veio a este mundo com um dom. Você veio para este mundo para fazer isso, aquilo, outro. Você veio para esse mundo com um dom, e através desse dom, você vai orar pelos enfermos, você vai orar para as pessoas, você vai falar com gente grande, você vai falar com os monarcas, reis e tudo mais. Amém, irmão? Você veio com o mundo para o mundo com esse dom. Aí o irmão Branham tendo um papo com Deus, amém? Deus naquele corpo teofânico, quem está entendendo? Aquele corpo era celestial. Se o irmão Branham tivesse ali uma barrinha de cereal e desse, o senhor está com fome? Espera um pouquinho. Ele não comeria, porque estava num corpo celestial, que não come, não bebe e não fuma, não come, não bebe, não tem sono, não come. É o mesmo corpo de Melquisedeque. Quem está entendendo, irmãos? Agora, se fosse aquele corpo que estava com Abraão, sentado, podia comer. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque um corpo que aparece com Abraão, pega um pedaço de terra e entra dentro dele. 16 elementos. Aí pode comer. Mas o corpo celestial que já vem direto do céu, não podia comer. Quem está entendendo, irmãos? O irmão Branham poderia cansar, mas ele não cansaria, porque é eterno. É um corpo que não podia sentir fome, nem sono, nem cansaço. Estão entendendo? Aí o anjo falou para ele, disse. Quando o irmão Branham ficou sabendo disso, olha só, ele disse o seguinte: como eu vou fazer isso? Como deverei fazer isso? Eu não tenho letra, eu não tenho estudo, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ficar na frente de reis e monarcas e homens importantes dessa terra? Ele disse, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Foi Moisés que falou isso. Olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. 2 sinais serão dados. Amém, irmão? Agora eu quero ver se o povo não te respeita. Agora eu quero ver se essa nações não te respeita. Se eles não te respeitam, porque se eles não der voz, se eles não aceitar a voz do primeiro sinal, vai ter que aceitar a segunda. Amém, irmão? Você vai ser ouvido. Amém, irmão? O profeta disse, Deus me tirou lá de baixo, do charco, de uma família que não tinha nome, e me deu um nome, porque Deus deu parte do nome dele para o William Branham, quando colocou um H, virou um HM, ele tinha parte do nome de Deus. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus! Aleluia! Vê, lá estava. Então, quando o profeta, ele disse, olha, se eles não crêem na voz do primeiro, vai crer na voz do segundo. E o negócio é o seguinte, toda reunião sua de cura divina, você vai chamar as pessoas e vai tocar nelas através de sua mão direita com seu braço esquerdo. E você vai sentir as vibrações e vai ver as enfermidades, vai conhecer todo tipo de enfermidade. Se você for sincero e continuar assim, nem câncer vai parar na sua oração. E o segundo sinal, qual é, Senhor? O segundo sinal é que você vai poder ver os profundos que está no coração, aquilo que é mais escondido lá dentro, você vai trazer para fora. E nesse que vai, o segundo eles têm que dizer que é Deus, amém, irmãos? No segundo eles têm que dizer, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Aleluia. Vê? Aí o profeta partiu dali com o quê, pastor? Partiu com as 2 etapas do seu ministério. 2 etapas. Quando ele saiu com as 2 etapas, a primeira etapa, curar os enfermos. A segunda etapa, conhecer os mistérios e os segredos dos corações. As 2 etapas do seu ministério quer dizer 2 puxadas. Presta atenção. Aí o profeta irmão Branham disse que Deus tinha dado isso para ele para chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas estavam rejeitando ele antes. Mas com esses dons agora, chama a atenção do povo. Amém, irmão? Amém. Chama a atenção do povo. Isso é para captar a atenção das pessoas. Isso é isca do anzol. Isso é isca. Isso vai trazer as pessoas. E elas vindo, vai ouvir o que você tem que dizer. E ouvindo, sendo eleito, vai ficar com a palavra da hora. Amém, irmão? Estão entendendo, irmãos? Amém. Então, o profeta saiu. Aí as campanhas, irmão, aí pronto, aí a coisa deslanchou. E aí, irmão Branham era convidado para todo lugar. É convite para cá, é convite para lá, é convite para cá. A agenda estava cheia. A agenda estava cheia. Porque o povo é moribundo, o povo está doente, o povo está com problema, o povo quer ser curado, o povo quer ser libertado. Estava lá o ministério para fazer isso, amém, irmão? Lá na caverna, Deus disse, faça a obra do evangelista.
Era isso. Sai para lá e para cá, curando as pessoas, pregando. É isso. Batizando. É evangelista. Aí ele falou assim, mas peraí, mas um profeta não é evangelista. Mas ele disse para fazer a obra de um. Ele não disse que eu sou evangelista. Disse para fazer a obra de um evangelista. Amém, Amém, irmãos? Amém. Ele sabia que lá na frente teria uma mudança no seu ministério. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lembra quando eu falei? Não era Laído ainda? Amém? Porque a primeira etapa é curar os enfermos. A segunda etapa é conhecer os segredos dos corações. Mas entre a primeira e a segunda tem pregação, evangelismo. Tem pregação. E não pode dizer que é o William Branham, é o Senhor também. Mas só que o Senhor não tinha descido ainda, que é a terceira puxada. Que é a terceira puxada do ministério, a abertura da palavra. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, vejam bem. Então, tudo bem. Quando o irmão Branham estava pregando, com cura divina, presta atenção. Passou 3 anos na frente, 1947 para 1950, 3 anos. Então, um homem, um pregador, chamado Doutor... Doutor Bess? É uma coisa assim. Ele era um pregador batista. E quando viu que as reuniões do profeta estavam assim, sim. O segundo sinal não tinha vindo ainda não. Porque o segundo sinal, que é conhecer os segredos dos corações, foi 5 anos depois. 5 anos depois. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí esse pregador, teólogo da Batista, Dr. Best, se eu não me engano, ele então fez um desafio lá em Houston, no Coliseu. Ele fez um desafio. Ele queria desafiar o irmão Branham sobre cura divina. Sobre cura divina. E dizia para todo mundo, onde ele pregava, onde ele ia, dizendo que o irmão Branham era um charlatão. Em todo lugar que ele ia, e os púlpitos chamando o irmão Branham de charlatão. Ele é um charlatão. Ele é um charlatão, é um charlatão. Não existe tal coisa como cura divina. E isso foi ganhando corpo, até que ele fez um desafio. E quando aquele desafio foi lançado no jornal, o povo ficou uruçado. Naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Rede social, já imaginou? Isso foi lançado no jornal, o povo leu e o povo foi tudo para lá. O povo foi tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja, e aquilo tudo, ele disse que ia desmascarar o irmão Branham no meio de todo mundo, sobre o fato de cura divina. Ele disse que ia desmascarar ele. E, no entanto, o irmão do irmão Branham disse para ele, Bill, não vai isso, não faça isso e tal. Mas o irmão Boxword, que era um pregador também de cura divina, ele disse, irmão Branham, é necessário fazer isso, tem que ter uma defesa aí. Não, irmão Box, não faz isso, não vou fazer isso e tal. Mas, irmão Branham, olha o que ele está falando. Sim, eu sei, ele é incrédulo e tal. Não, mas nós temos... Não, irmão, não vou fazer isso. A palavra não é para discutir, é para crer. Não, mas se o senhor permitir que eu vou, eu vou. Se o senhor permitir que eu desça lá, um homem de 84 anos pedindo para um profeta que tinha 40 e poucos anos. Respeito, amém, irmãos? Amém. Boxuar, um senhor de idade. Se o senhor permitir, com todo respeito, eu vou lá. Eu vou lá. Aí, de tanto o irmão Boxuar insistir, o irmão vai dizer, tudo bem, vá. Mas se ele começar a ficar nervoso, sai fora. Se ele começar a ficar nervoso, sai fora. Ele disse, tudo bem. Aí, marcado. Aí o irmão Branham marcou. Só que o Dr. Best pensou que era o irmão Branham que ia. O irmão Branham, naquele dia e data, foi escondido, ele foi disfarçado. Ele usou uma capa, usou um roupão e colocou por cima da cabeça e foi e subiu lá para cima junto com o seu irmão Doc e ficou lá em cima sentado, observando tudo o que estava acontecendo. E quando o Dr. Best chegou na plataforma, e ali sentado, uma cadeira para ele, e ficou pegando o microfone, cadê ele? Cadê o curador divino? Cadê ele? Correu? Cadê ele? Eu quero desmascará-lo, cadê ele? Ele ficou lá berrando e bufando no microfone, até que Dr. Boxword desceu. Dr. Boxword desceu, subiu na plataforma e tal. Disse, olha só que covarde, olha só que coisa. Em vez de vir, mandou foi outro, não sei o quê e tal. Eu quero
mais. Mas mesmo assim, tudo bem. E ele ficou lá. E ele citou as escrituras, citou outra escritura e tal. Aí o doutor Bosworth chegou a vez dele. Ficou quietinho no seu canto. O doutor Bosworth falou assim, irmão Branham lá em cima, sentado, escondidinho. Ninguém sabia. Por quê? Porque se alguém soubesse que o irmão Branham estava lá, tumultuava tudo, irmão, porque todo mundo queria tocar no irmão Branham, amém, irmão? Tumultuava tudo. Aí, doutor Bosworth falou assim, doutor Beto, estou vendo o senhor aí nervoso, bufando para lá e para cá e tudo mais. Eu vou fazer apenas uma escritura. Você disse aí que o irmão Branham é o curador divino. Olha, o irmão Branham não é um curador divino. O cura divino está na palavra. É uma comissão que Deus deu. Mas eu vou fazer apenas uma escritura. Eu vou apenas pedir uma prova. Eu apenas vou dizer algo aqui. Vou fazer apenas uma pergunta para o senhor. O senhor não é o esperto, o senhor não é o sabichão, não é o doutor em divindade. Vou fazer apenas uma pergunta para o senhor. O senhor pode me responder? Aí o Roberto, manda lá, manda ver. Vou fazer só uma pergunta para ti. Só uma. E você respondendo, já está terminada a reunião e acabou o debate. Aí, doutor Bosworth disse, os 7 nomes redentores de Jeová no Antigo Testamento estão aplicados a Jesus ou não? Aí começou a papar e discutir. Eu não quero saber disso, o negócio, cadê ele? Ele queria saber, ele estava mordido pela grana. Porque ele não podia responder a pergunta, porque se ele falasse que sim, ele derramaria tudo que tinha falado. Mas ele não aceitou, porque ele sabia que os redentores tinham que estar em alguém, estar em Jesus Cristo. Quem salva é Jesus, quem cura é Jesus. Amém, irmão? Jeová Jireh, Jeová Rafá, tudo é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o homem ficou demoniado lá dentro. Em cima do palco, aquela coisa toda, e o alvoroço começou e tudo mais, e não sei o quê. Aí o irmão Branham disse, vou lá. Aí o Doc pegou no ombro dele e disse, não vai. Vou lá. O irmão Branham desceu. O irmão Branham desceu, e quando o povo viu que o irmão Branham estava lá, o negócio alvoroçou todinho. E virou uma gritaria, o irmão Branham lá, e o irmão Branham descendo as escadas para chegar até lá, e demorou chegar lá, e o negócio ficou aquele barulhão dentro do teu ginásio, 8.000 pessoas gritando, aquela coisa toda, e o irmão Branham subiu em cima do púlpito. E o doutor Bé já tinha feito a cama, já tinha convidado umas pessoas, já tinha patrocinado, já tinha contratado os fotógrafos para tirar as fotos na hora que ele fazesse o murro para cima do irmão Branham, já tinha contratado o fotógrafo quando ele fazia assim com o irmão Branham para tirar foto da cara dele, e assim por diante, já tinha contratado o fotógrafo para fazer tudo isso. A irmã Branham subiu serenamente, com bem sereno, tranquilo e calmo, e foi na plataforma e disse, irmão Beste, irmão Beste, eu não reclamo, nunca reclamei ser um curador divino, sempre disse que quem cura é Jesus. É Jesus. Não existe isso e tal. Aí ele queria, sabe o que o doutor Beste falou? O doutor Beste queria cortar o pulso de alguém para ele curar na hora. Olha que demônio! Tentando a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo era um demônio em cima do púlpito, um pastor. Veja. E aí ele disse, não, irmão Beste, eu nunca reclamei ser curador. Não há isso, eu não reclamo, eu não curo ninguém. É Jesus Cristo que cura. Ele prometeu na sua palavra e tal. Ele disse o seguinte, quer ver? Eu vou perguntar, quantas pessoas aqui já foi na minha reunião e foi curada? 3.000 pessoas levantou a mão aí, da sua igreja, irmão, tá vendo? Da sua própria igreja levantou a mão e foi na minha reunião e foi curado. E ele continuou aquela coisa toda e falando e gesticulando e os contratados só tirando foto. Pá. Quando terminou a reunião e foi todo mundo embora, acabou tudo e aquela coisa toda. O Branham volta para o hotel, os 2 rapazes contratados logo para ganhar o dinheirinho, $200 pelas fotos. Foi revelar naquela noite as fotos. A primeira está queimada. A segunda está queimada. A terceira está queimada. A quarta está queimada. A quinta está queimada. A sexta queimada. A sétima está ali. Amém, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
todas queimadas, menos a sétima. Deus provando o sétimo mensageiro, amém, irmão? A coluna de fogo, veja, a coluna de fogo não foi para provar o irmão Branham, foi para provar para o povo que Deus estava nele, amém, irmão? Foi para poder falar, vindicar o seu profeta. A coluna de fogo foi para vindicar. Se Deus está aqui nessa noite, Ele vai nos vindicar, aleluia, vai ter cura, vai ter libertação, Deus santo, coração. Então, esta foi a quinta vez que Deus se manifestou de maneira diferente. 1950. Isso passou. Então, passa-se um tempo, passa-se outro tempo. Veja bem, coluna de fogo, nascimento, Torvelinho, com 7 anos, Epifané, luz radiante, 33, forma de homem na caverna, depois coluna de fogo de novo, não para o nascimento, mas para vindicar o profeta, amém? Porque houve perguntas, começou a ter perguntas na ala dos ministérios. E isso foi notícia em todo lugar. Quem está entendendo, irmãos? Isso foi notícia ao ponto de fazer um filme, que é O Profeta do Século. E 2 ministros que tinham, tinha dinheiro para poder pagar, bancar, fazer filmagem e tudo. O mamãe disse, lugar nenhum vou, mas se vocês quiserem vir na minha casa, pode vir. Então eles receberam eles lá na casa dele. Quem já viu? Amém. Quem já viu? Amém. E o profeta e a esposa, a irmã Meda, chegam com um cafezinho, um chazinho, dá para eles e tudo mais e tal. E o irmão Copos está aqui sentado, o outro está aqui. Eram homens que estavam patrocinando agora as campanhas. E veio para fazer uma entrevista para o profeta. E o profeta sentado aqui, e ele fala assim, o irmão Caps faz uma pergunta para o Umbanda sobre o extraordinário movimento do ministério dele. Aí ele atribui a quê, irmão Umbanda? Aí o irmão Umbanda fala assim, sobre essa foto, assim. Aí a câmera pega a foto assim, na mesinha. Quem já viu, irmão? Amém. Pega a foto da mesinha e diz assim, irmão Caps, eu creio que esta coluna de fogo que você está vendo aqui é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Amém, irmão? Amém. E é a mesma que derramou o sal no caminho de Damasco. E é a mesma que está aqui nessa noite. Amém, irmão? Amém? Você crê nisso? Isso é a verdade. Não tem demônio no inferno nenhum que vai desacreditar disso nós. Isso é a verdade de Deus. Amém? Bom, chegou o tempo, eu nem entrei na ida ainda. Aí chegou o tempo de 1962. 1961 para 62. Quando o profeta vai pregar a série, as eras da igreja. As 7 eras. Quando ele foi pregar as 7 eras, ele primeiro teve um estudo profundo dos historiadores de cada era. Ele pegou os livros de Slop, as 2 Babilônias de Slop e tal, os grandes estudiosos. Ele pegou a história da igreja para trazer junto com a palavra. Quem está entendendo, irmãos? Ele foi pregar sobre as 7 eras da igreja. Ele foi pregar. E naquelas 7 eras da igreja, ele ia expor cada mensageiro. Ou seja, ele ia mostrar a quem o quinhão de mensageiro cairia. Porque até então ninguém sabia. Quem está entendendo, irmãos? Então, nas 7 eras da igreja, ele ia afirmar para todo mundo. Então, eu digo. Então, tanto que quando chegou na segunda era, ali, ó, Esmirna, ele pensou que era Policarpo. E na história, no ministério de Policarpo, teve mais ação do Espírito Santo que Irineu. Então, quando ele ia colocar Policarpo sendo o segundo mensageiro, veio antes e disse, não coloca, é Irineu. Amém, irmãos? Amém. Então, as 7 eras é para expor as eras e identificar o mensageiro, o quinhão que cai sobre ele. Ele foi mostrando cada um até chegar na última era. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. Então, observe bem que quando ele estava pregando ali, ele estava falando sobre as 7 eras da igreja. Isso quer dizer o quê, pastor? Os 7 estados que a igreja passou. A igreja representa a mulher. Amém, irmãos? Amém. O sol é Cristo. Então, em cada era,
teve um estágio da igreja, da qual ela estava vivendo, a sua época. Aí ficava difícil para o profeta mostrar para as pessoas. Difícil. Ele colocou um quadro negro na parede e começou a desenhar. Fez 7 bolas. 7 bolas. E foi tentando mostrar para a igreja. Tentando mostrar. Depois de ter feito tudo, mostrando o jeito daquilo ali, quando aquilo acontece, quando o profeta estava fazendo aquilo em 62, quando o profeta estava fazendo aquilo, presta atenção daqui para frente. Quando o profeta estava fazendo isso, naquele momento, Estados Unidos, Jeffersonville, outro lado do mundo, Jerusalém, estava pousando o avião do Papa Paulo VI. Estava pousando o avião do Papa Paulo VI. E eles, quando aterrissou o avião, ele pisou na Terra Santa, houve uma convulsão na Lua. Porque a Lua representa a igreja. Quem está entendendo, irmãos? A Lua ficou toda atrapalhada, ficou movimentando para lá e para cá, movimentando para cá. E nesse movimento foi mostrando uma parte preta e uma parte branca, a parte preta e a parte branca. 7 estágios. Porque o que aconteceu? O dragão que estava perseguindo a mulher voltou para lá. Vocês estão entendendo, irmãos? O dragão voltou lá e pisou na Terra Santa. E quando pisou na igreja, houve a convulsão no céu. Estava conversando lá. E num ponto de vista, lá do outro lado, as mesmas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o profeta tentando mostrar o estágio da igreja. O que a igreja de Roma fez com a igreja. O que fizeram com ela. Então, para Deus provar que aquilo tudo era certo, diz o profeta que naquele momento 300 e poucas pessoas ouvindo o profeta, a porta se abriu e a coluna de fogo entrou. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! A coluna de fogo entrou. Quando a coluna de fogo entrou, o profeta saiu de um canto e ficou no cantinho do púlpito, só assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Só assim, ó. Ele saiu do púlpito e ficou só assim, ó. E a coluna de fogo vindo e o povo gritando. E a coluna de fogo veio aqui e pintou exatamente onde o irmão estava pintando, por cima do que o profeta fez. Aleluia, glória a Deus, aleluia! E isso nos olhos de 300 e poucas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vê as 7 eras da igreja. Isso aconteceu, a coluna de fogo entrou. Agora, observe bem. Observe bem. Quero que os irmãos observem. Teve um dia que Deus falou para ele: você sofrerá uma mudança no seu ministério. Aí o profeta pregou a mensagem: a fase presente do meu ministério. Você terá uma mudança. Seu ministério mudará logo, logo. Aí, o profeta, então, quando ele ouviu isso, depois de um tempo, ele teve uma visão. Uma visão de 7 pombinhas vindo em algum lugar e pousando. Depois ele teve outra visão de 7 pontinhos aparecendo no céu e indo para um canto. Estão entendendo, irmãos? Amém. Presta atenção. Depois que isso aconteceu, ele diz que houve uma explosão muito grande. Uma explosão. Como se fosse 3 estrondos. Ele disse: será que eu morri nisso? Será que é uma visão que Deus está me dando de que forma que eu vou morrer? Será que é uma visão que Deus está me dando da forma que eu terei que partir? É um acidente de carro, alguma coisa assim? Ele pensou assim, porque não tinha ainda interpretação. Depois de algum tempo, ele vai e prega a mensagem: senhores, é este o tempo? Será que é este tempo da qual ele disse que esses mistérios seriam revelados? Ele pregou a mensagem: senhores, é este o tempo. Amém, irmãos? Amém. Ele explicou exatamente o que ele viu, a visão dos estrondos e tudo mais. De tudo, ele explicou tudo lá. Depois que ele pregou, Deus disse para ele assim: agora você vai para o deserto. Você vai para o deserto agora. Olha só como é que é a coisa. Presta atenção para vocês verem. Deus mandou João ir para o deserto com 9 anos de idade.
Ele estava na casa e disse o profeta que Deus mandou ele com 9 anos ir para o deserto. E ele foi para o deserto. Só voltou quando o Messias estava na terra. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Só voltou quando o Messias estava na terra. Ele vivia no deserto. Comendo gafanhoto, não sei o que, mel e outras coisas mais. William Branham, com 49 anos para 50, Deus manda ele para o deserto. Lá no deserto, no oeste. E o profeta foi para lá. Mês de dezembro, ele foi para o deserto. Pegou o irmão Moore, o irmão Banksworth, pegou e foi com esses homens para lá. Como se estivesse indo para caça. E foi lá. Agora, aqui está o mistério. Por quê? Deus havia falado para ele, você vai fazer uma obra de um evangelista. E ele fez. Amém, irmãos? Amém. Mas ele não foi chamado para ser um evangelista. Um profeta. Era um profeta. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aí o que acontece? Aí Deus falou para ele, aí quando ele tinha a visão 1 ano antes, 1 ano ou 2 anos antes, ele teve a visão, agora estava concretizando. Quando 7 anjos estavam vindo da eternidade. 7 anjos, amém, irmãos? Amém. 7 anjos vindo da eternidade, entrando no nosso mundo, rompendo a barreira do som, dando aqueles 3 estrondos, do chão para cima, cortando a copa das árvores, das pedras. Existem hoje, lá nos Estados Unidos, na casa de certos irmãos mais velhos, pedrinhas que foram cortadas por causa disso, nos seus escritórios, nas suas mesas, diz o profeta. O irmão Pierre Green falou para nós. Tem irmão que tem essas pedras. Então, aí, quando aqueles anjos vieram da eternidade, quando aquilo aconteceu, o profeta foi levantado para estar ali, em uma parte da nuvem. Como você sabe, já falei isso. Mas uma coisa, observe bem para vocês verem. Quando o profeta foi levantado para estar junto com aqueles anjos, aqui na terra estava acontecendo outra coisa. Estava em vários lugares tirando foto. E algo misterioso, algo místico, nunca aconteceu, tal. O Tucson, lá no observatório da NASA, lá, não sei o que lá, em Texas, estava vendo aquilo e monitorando e fazendo cálculos e falando que ali não podia ver nuvem, não podia ter nuvem naquele lugar. Que negócio é esse? Sim, 28 quilômetros de altura por 48 de largura, um tamanho terrível. E o irmão Branham lá em cima, lá. O profeta no deserto é o oeste. Um dos anjos, que era o mais sobressalente, que era o mais bem visto, disse assim para ele, olha, volta para o leste novamente. Isto é, volta para Jeffersonville. Mais 1.000 e tantos quilômetros, quase 2 para voltar. Volta para lá. Por quê? Porque chegou o tempo dos mistérios serem revelados. Amém, amém, irmão? Amém. Agora, quem pode pregar essa mensagem? Quem é que pode pregar isso? Esse é o alarido. Amém, irmão? Amém. O Senhor desceu do céu numa forma de nuvem. Não que a nuvem é o Senhor, mas a forma. Amém, irmãos? Amém. E então ali estava o mistério sendo revelado. Ali estava, nos dias da voz do 7º anjo, se cumpriria, se revelaria os mistérios de Deus. A primeira e segunda puxada foi para falar para o povo, ganhar atenção, mas agora essa última etapa termina sua comissão, é para chamar a noiva, amém, irmão? É para dar a noiva fé de rápido para o arrebatamento, e é o que você está tendo aqui essa noite, fé de arrebatamento, para ir rápido, para ir encontrar com o Senhor Osório. Essa voz de alarido, que é a mensagem, se converte em voz de arcanjo. Amém, irmãos? Amém. A voz de alarido tira os que dormem no meio dos mortos, e aqui você está vivo diante de Deus. Amém, irmão? Amém. A voz de arcanjo tira os que morreram em Cristo, no meio daqueles que estão mortos para sempre, e então reunimos e depois vamos para os ares e encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, isso é o que nós queremos. Então o Senhor desce do céu, exatamente isso.
Porque se eu falar de descida, eu vou falar de várias vezes, ó. Desceu no dia de nascimento. Mas porque se for falar de descida, olha o tanto de descida que tem. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Olha o tanto de descida. Primeiro desce quando nasce. Depois desce de novo no torvelinho. Depois desce de novo no Rio Rai. Depois desce de novo na caverna. Depois desce de novo para poder os cegos as eras da igreja. Depois desce de novo. Vocês estão entendendo, irmão? Mas uma é a descida. Amém, irmão? Porque as outras descidas era Deus trazendo o recado. Nesta agora é Deus mesmo dando o recado. Amém, irmãos? É Deus mesmo falando através da boca do profeta. Você crê nisso, irmão? Você pode glorificar a Deus na sua palavra. Não dá para ir mais, irmão. Vamos ficar de pé. É muita coisa, não dá. Tinha muitos parágrafos da mensagem para ler, mas não dá mais. Amém? Os irmãos entenderam, irmãos? Ué, se for falar de descida, olha o tanto de descida. Ele desce, coluna de fogo, desce, torvelinho, desce no Rio Rai como estrela radiante, desce de novo, na forma de homem na caverna, desce de novo para provar o profeta no Coliseu. Desce de novo para provar as 7 eras. Desce de novo agora com a forma de anjos. Amém, irmãos? 7 anjos. Aleluia, glória a Deus. Mas agora, aí, quando Deus deu ele as 2 comissões, era ele indo. Agora, Deus estava na comissão agora. Era Deus agora que estava indo no profeta. Amém, irmãos? O mistério estava sendo revelado em carne humana agora. Era Deus na forma de palavra, ministrando, falando. Amém, irmãos? Amém. Porque quem pode abrir os selos? Quem pode desatar? Quem pode revelar os selos? Só Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por essa mensagem, por esta palavra. Ó Deus, sei que tinha muitas coisas para dizer, Pai. Falamos salteado, muita coisa. Mas o Senhor, com essas poucas palavras, tem nos ajudado, meu Deus. Tem criado em nós uma fé nesta noite, meu Pai. Sabendo que essa mensagem é a verdade de Deus. Sabendo que essa palavra é viva, é eficaz. É a verdade absoluta do Deus Todo-Poderoso nesta última era. Muitos não creem, muitos não aceitam. Mas o eleito aceita, o eleito crê. Então, Senhor, nós estamos gratos por o Senhor ter aberto essa porta para cada um de nós. Nosso entendimento foi aberto e o Senhor entrou, meu Pai querido, e está querendo morada no nosso coração, que é o trono onde o Senhor senta. Oh Deus bendito, abençoa cada um que veio nessa noite para ouvir a tua palavra, saindo daqui com a partícula dela em seu coração, melhorando nossas vidas, crescendo no amor de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Deus abençoe.